sabemos, né, estamos aí conversando um pouco, refletindo um pouco sobre a Bíblia nesse mês de setembro. No vídeo passado, nós tivemos uma breve introdução sobre a origem da Sagrada Escritura, sobre o que é de fato a Sagrada Escritura, o Deus que se revela e se faz palavra. Bom, hoje nós vamos refletir um pouco, conversar um pouco sobre a própria estrutura da Bíblia, a estrutura básica da Bíblia. A Bíblia, ela se divide para nós em Antigo e Novo Testamento. Essa é uma divisão fundamental para que a gente possa entender a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e que a gente possa viver de fato o que a Sagrada Escritura vem trazer para nós. O Antigo Testamento são as Escrituras usadas pelo povo de Israel ao longo da sua história para venerar a Deus, para lhe prestar culto, e também foram sendo compostas ao longo da história do povo de Israel, contando os acontecimentos marcantes e importantes. Então ali nós temos desde a criação do mundo, como narrada biblicamente, até toda a história do povo de Israel, na formação do povo, sua ida para o Egito, depois a volta do Egito, a peregrinação pelo deserto, onde o povo se consolidou e recebeu as leis de Deus, depois a entrada na Terra Prometida, a estruturação administrativa do povo, até que fosse formado um reino, depois o desenrolar desse reino, com seus reis, enfim, seus acontecimentos políticos marcantes, até posteriormente a destruição do reino de Israel e as outras tentativas de reconstrução que foram também permeando a promessa da vinda de um reino que não acabaria. Então, o Antigo Testamento, ele forma a escritura que é usada pelo povo de Israel, usada pelos judeus. E nós temos também o Novo Testamento, que narra para nós a vida, os ensinamentos de Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, e depois a vida da igreja nascente, a comunidade dos apóstolos que se formou e que foi levar adiante a missão de Cristo. O Novo Testamento, ele é para nós, como nós sabemos, a plenitude da revelação. Está lá na carta aos Hebreus. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser. Esse início da carta aos Hebreus mostra o que é para nós o Novo Testamento. Se no Antigo Testamento nós temos lá os profetas, Moisés, os demais autores, Davi, os reis, enfim, no Novo Testamento nós temos o próprio Deus que veio estar conosco. Entendendo um pouco essa divisão, nós podemos entender como nós podemos ler e entender a Bíblia. Vejam, o Antigo Testamento nos traz lá uma série de prescrições, as leis de Deus, nos traz uma série de colocações que são de fato, na verdade, uma preparação para a chegada de Jesus e também um anúncio profético da sua vinda. No Novo Testamento nós temos a plenitude do Deus que se revela e muitas instruções, muitas exortações dos apóstolos para a nossa própria vida prática. Quando Jesus veio estar conosco, ele não desprezou tudo que já existia, mas ele veio sujeito à lei. Por isso, desde o início, a igreja sempre venerou, sempre tratou como sagrados os livros do Antigo Testamento e associou a eles outros escritos que foram sendo confeccionados enquanto eles estavam vivendo, durante a vida dos apóstolos, foram sendo agregados também e foram formando então o Novo Testamento. A Bíblia ela é formada por 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Sobre isso, a gente tem algumas controvérsias sobre essa formação dos livros. Isso remonta lá dos tempos antigos
do início do cristianismo. Na Bíblia da Igreja Católica, nós temos essa quantidade de livros que eu disse, mas algumas traduções usadas pelas igrejas protestantes não têm alguns dos livros da Bíblia. Esses livros são chamados livros deuterocanônicos, os livros que foram considerados sagrados em um segundo momento. Por que isso acontece? Bom, quando Jesus veio ao mundo e anunciou ao mundo os seus ensinamentos, a sua palavra, e logo depois manteve os apóstolos e eles foram percorrendo o mundo anunciando, eles usavam a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, que era usada pelos judeus. Só que um tempo depois, houve uma necessidade de afirmação da identidade dos judeus. Eles fizeram um concílio chamado Sínodo de Jamnia, e ali eles fixaram quais eram as Sagradas Escrituras. E eles excluíram das Sagradas Escrituras 7 livros, que são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque. E também alguns trechos do livro de Esther e do livro de Daniel. Só que isso aconteceu após o ano 100 depois de Cristo. Então a Bíblia que era usada pelos apóstolos, a Sagrada Escritura que era usada pelos apóstolos, tinha esses livros. Inclusive, eles são citados em escritos do Novo Testamento. Por isso a Igreja, quando atesta a sacralidade dos livros, atesta também estes livros como sagrados. Vejam, eles entraram, foram considerados sagrados em um momento posterior, porém eles não são menos sagrados do que os outros. São palavra de Deus, tanto quanto são os outros. Isso é importante, porque às vezes a gente pode escutar, mas isso não está na Bíblia, e você vai lá, a sua Bíblia está lá, e aí você pode querer argumentar, e aí o que você vai dizer? Bom, na minha Bíblia está, é a palavra de Deus, eu creio assim, porque como já disse no outro vídeo, a Igreja atesta a sacralidade dos livros pela sua assistência do Espírito Santo. Então, quando a Igreja afirma, estes são os livros da palavra de Deus, não nos cabe dizer o contrário. Uma coisa interessante a respeito do Antigo Testamento, na hora que a gente vai ler, que vai conhecer a Bíblia e entender, é que há algumas divisões também entre os livros. Os livros do Antigo Testamento eles se dividem da seguinte forma. Para fins didáticos, na maioria das nossas Bíblias, eles estão divididos da seguinte forma. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são livros atribuídos a Moisés e contam a formação do povo de Israel. Depois, quase que seguindo em linha o Pentateuco, que conta a história do início, nós temos os livros históricos, que vão contar desde a chegada à Terra Prometida, no livro de Josué, até o período em que a Palestina estava sob domínio do Império Alexandrino, do reino da Síria. Então nós vamos ter ali uma linha histórica do povo de Israel ao longo do tempo, muito mais detalhada enquanto havia o reino de Israel. Ali vai contar a história dos reis e tal, e depois, já um pouco mais espaçada, à medida que o reino de Israel foi destruído e o povo foi tornado cativo de outros reinos. Além desses escritos, nós temos também os escritos sapienciais, que são lá os livros de Jó, dos Salmos, dos Provérbios e outros, que nos trazem alguns ensinamentos práticos para a nossa vida, como é o caso do Eclesiastes, dos Provérbios do Eclesiastes, alguns momentos de oração, como é o Cântico dos Cânticos, uma reflexão sobre o amor de Deus pelos homens, figurado no amor entre o homem e a mulher, e também o livro dos Salmos, que são as mais belas orações e cânticos bíblicos. Tão importante que a Igreja hoje, diariamente, em vários momentos do dia, a Igreja faz a oração dos Salmos, através da liturgia das horas. Então, estão ali momentos importantes da Sagrada Escritura, principalmente para a nossa interiorização. E nós temos também os livros proféticos, que são os ensinamentos passados através dos profetas. Importante a gente falar que profeta na Sagrada Escritura não é uma pessoa que prevê o futuro, não é uma pessoa que
Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ele recebe de Deus uma missão e vai falar a palavra de Deus. Então nós temos lá uma divisão entre os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os profetas menores. Vejam, não tem nada a ver com um profeta ser mais importante do que o outro. Essa divisão em profetas maiores e menores se refere à quantidade dos escritos, à abundância dos escritos. Nós temos um livro como Isaías com 66 capítulos, nós temos os livros pequenos, dos profetas menores, que são 12. Então, o conjunto desses ensinamentos no povo de Israel chamava Tanakh, lei, os profetas e os escritos. Jesus fala deles várias vezes nos seus ensinamentos e nós os acolhemos integralmente. Então é importante que a gente conheça, que a gente inclusive põe em prática, claro, o Antigo Testamento, os ensinamentos que a gente recebe dali são ensinamentos belíssimos, sabendo que algumas daquelas prescrições são prescrições transitórias, que estavam aguardando a vinda de Cristo. Então, não é para a gente levar o que está ali ao pé da letra. A igreja nos oferece uma reta interpretação, mas que a gente saiba e conheça a história do povo judeu, a história do povo de Israel, é a história da nossa salvação. No próximo vídeo, nós vamos poder conversar um pouco mais sobre o Novo Testamento, e que a gente possa, então, acompanhar, ler, buscar um pouco mais, conhecer a história da nossa salvação.